Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, vou contar pra vocês um caso que aconteceu em 1975. Foi um caso que a polícia teve muita dificuldade, eles realmente não faziam a menor ideia de quem tinha cometido aquele crime, e o caso só foi resolvido esse ano, em 2023, então praticamente 50 anos até esse caso ser finalmente resolvido. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, de mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui pra vocês, nas segundas, quartas e sextas, sempre às 7h30 da noite. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal se não for inscrito. Deixa um like nesse vídeo, que isso é muito importante, ajuda muito mesmo aqui o canal. Deixa um comentário também e não esquece de ativar o sininho de notificações. Então bora ver comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Sharon Pryor. Em 1975, a jovem Cheryl Pryor estava com 16 anos. No dia 29 de março, ela saiu de sua casa perto das 7 horas da noite para ir até a sua pizzaria favorita, localizada no subúrbio de Langley, em Montreal. Naquela noite, ela estava vestindo um suéter, calça jeans e jaqueta. Na pizzaria, ela iria se encontrar com o seu namorado, Joe McHaller, e alguns colegas de escola. Mas Sharon nunca chegou na pizzaria. A garota foi descrita como muito confiável e amigável, mas bem cautelosa, que sempre ficava longe de problemas. Ela era uma jovem que amava praticar esportes. Sua mãe Yvonne disse que Sharon saía nas noites de sábado, mas geralmente voltava para casa entre 11 horas da noite e 1 hora da manhã. Se ela fosse se atrasar, ela sempre ligava para sua família. Perto da 1 hora da manhã, Sharon ainda não tinha chegado em casa. Sua mãe conseguiu falar com alguns de seus amigos e descobriu que ela nunca foi até a pizzaria. Ela nunca chegou lá. Então, nesse momento, sua mãe soube que havia alguma coisa muito errada. Sua mãe já estava desesperada naquele momento e ela decidiu que era hora de falar com a polícia. Então, ela foi até uma delegacia local, conversou com o policial que estava lá e contou que sua filha simplesmente tinha desaparecido. O policial tentou acalmar a mãe e disse que isso era bem comum de acontecer, que às vezes os jovens saíam, provavelmente estavam se divertindo em algum lugar, então não era para ela ficar preocupada porque logo sua filha voltaria para casa. Mas ela insistiu que o comportamento dela não era desse tipo, ela jamais faria isso com a sua família, deixar sua mãe e seu pai tão preocupados. Então ela praticamente implorou ao policial que tinha alguma coisa errada e que ela não tinha saído porque ela quis. Ela deixou bem claro que a filha saiu sem dinheiro e que deixou o cartão do ônibus em casa. Então, ela não tinha para onde ir. Sem muito o que fazer, Yvonne voltou para casa e se sentou ao lado do telefone, para esperar por uma ligação de sua filha. No dia 1º de abril daquele ano, a 15 quilômetros da casa de Sharon, um apicultor notou que o portão que levava à área onde suas colmeias eram mantidas estava aberto. Quando ele foi verificar, encontrou uma cena terrível. O corpo de uma jovem deitado na neve com uma camisa masculina amarrada firmemente no pescoço. Ela estava vestida com suéter, jaqueta, sapatos e meias. Suas calças estavam a poucos metros de distância, enroladas em um galho de árvore. Horrorizado, o homem chamou a polícia. Logo que os policiais chegaram, eles perceberam rastros de pneus saindo do local, bem como marcas de sapato de tamanho 42 na lama ao redor do corpo. Como a roupa e a descrição geral da vítima coincidiam com as de uma adolescente que havia sido dada como desaparecida alguns dias antes, os investigadores tinham certeza de que era a jovem Sharon Pryor. Mais tarde, houve a confirmação de que o corpo encontrado era realmente da garota de 16 anos. Uma autópsia mostrou que a mandíbula de Sharon foi fraturada em ambos os lados, indicando que ela foi agredida. Estima-se que ela tenha morrido pelo menos 24 horas antes de seus restos mortais serem descobertos. Uma cola foi encontrada em seus cabelos e ao redor de seus pulsos. Isso levou o médico legista a concluir de que ela foi amarrada com fita adesiva, que foi removida após o ataque. Como nenhuma fita foi encontrada no local, deduziu que o assassino tenha levado consigo na tentativa de esconder seus rastros.
A jovem foi abusada e depois estrangulada até a morte. Os investigadores teorizaram que a maior parte do tempo, o ataque de Cheryl ocorreu dentro de um veículo. Eles chegaram a essa conclusão depois de observar que as solas de seus sapatos estavam limpas, indicando que ela não caminhou na neve ou na lama. Se essa suposição estivesse correta, significava que ela provavelmente estava inconsciente quando foi levada para o local onde seu corpo foi descoberto. Ela também tinha um galho em sua mão, mostrando que ela tentou se defender de seu assassino. Ao analisar as impressões dos pneus, foi constatado que eles poderiam pertencer a 37 modelos diferentes que estavam na estrada naquele período, sendo um deles um Jeep. Os investigadores tiveram muitas dificuldades nesse caso. Sem testes de DNA ou vídeos de segurança, a investigação não avançava. Depois de esgotar todas as pistas que haviam surgido, as autoridades acabando colocando um caso em segundo plano e passando para outros crimes que consideravam solucionáveis. Muitos anos se passaram, até que finalmente algo importante apareceu. Em 2022, o DNA retirado das roupas encontradas na cena do crime de Sharon foi colocado em um banco de dados genealógico. Embora as amostras não pudessem ser combinadas com um indivíduo específico, o sistema foi capaz de restringir a fonte até a linhagem de uma família com o sobrenome Honeyme. Quando o sobrenome foi inserido nos arquivos do sistema penal, a polícia chegou até um nome, Franklin Maywood Romney, que havia falecido em Verdun, em Montreal, em 1982, aos 36 anos de idade. Embora as autoridades tenham se recusado a revelar a forma da morte, disseram que ele teve um fim violento. Ao saber que Franklin era do condado de Penton, na Virgínia Ocidental, detetives a 900 quilômetros de distância, em Montreal, entraram em contato com as autoridades americanas para receber uma ajuda. Franklin tinha um histórico de ataques com motivação sexual a mulheres. Ele também passou grande parte de sua vida entre a Virgínia Ocidental e o Canadá. Não demorou muito para que os investigadores de ambos os lados descobrissem que nenhuma mulher estava segura quando Franklin estava por perto. Pelo que os detetives conseguiram descobrir, ele passou grande parte de sua vida dentro e fora de prisões e centros de detenção juvenil. Em 64, aos 18 anos, ele foi condenado por espancar e abusar de uma jovem, mas ele havia conseguido escapar da custódia. 3 anos depois, ele foi pego por um crime semelhante, mas acabou escapando novamente. Em 69, ele se mudou para o Canadá. Chegando lá, ele voltou aos crimes. Depois de estar sob o radar da polícia por vários anos, Franklin voltou para a Virgínia em 74. Pouco depois de voltar para casa, ele foi preso por abusar de uma garçonete de 23 anos, por quem havia se apaixonado. Ela contou aos investigadores que ele havia entrado no restaurante onde ela trabalhava um dia e pediu para sair com ele. Ela acabou recusando, ele saiu, mas depois ele voltou e ficou observando ela. Depois, ele a perseguiu até em casa. Quando ela pegou no sono, ele quebrou uma janela e entrou no seu apartamento. Então, Franklin entrou no quarto dela e abusou da jovem mãe apavorada, enquanto sua filha de 4 anos dormia no quarto ao lado. Quando terminou, jogou o dinheiro na cama antes de fugir. Assim que ele saiu pela porta, ela chamou a polícia. Depois de contar sua história, a mulher foi levada a um hospital local para um exame minucioso. Ela também forneceu aos policiais o nome de seu agressor, Franklin Romney. Em pouco tempo depois ele foi preso. Enquanto seu caso estava em andamento, ele pagou a fiança e fugiu para o Canadá. 2 anos depois, ele foi capturado em Montreal e extraditado de volta para a Virgínia Ocidental. Franklin foi julgado e condenado pelo ataque à garçonete em fevereiro de 76. O júri havia lhe dado a pena máxima de prisão perpétua, e com isso ele foi transferido de uma cadeia regional para o presídio estadual de Montsville, para começar a cumprir sua pena. Em uma reviravolta, um tribunal de apelações anulou a condenação de Franklin em 80, por uma questão técnica envolvendo instruções impróprias do júri. Ele recebeu um novo julgamento, mas optou por se declarar culpado de uma acusação menor de agressão sexual em 2º grau. Menos de 1 ano depois, ele foi solto. Depois, ele voltou para o Canadá e morreu por lá. Quando os detetives começaram a investigar outros crimes de natureza sexual que haviam ocorrido em Langhill e arredores durante um período de tempo, descobriram que uma jovem havia escapado de um possível sequestrador
minutos antes de Sharon ser morta. Sherry Roy, de 23 anos, caminhava perto da pizzaria quando um homem apareceu do nada segurando uma faca. Quando ele a agarrou pelo braço e tentou afastá-la, a jovem, apavorada, resistiu. Desesperada, ela conseguiu se soltar e pediu ajuda em uma loja. Quando a polícia chegou, o agressor havia escapado. Sherry conseguiu descrevê-lo e fez um retrato falado. O retrato falado que ela ajudou a criar foi rapidamente distribuído para os meios de comunicação, mas o culpado conseguiu escapar. Menos de uma hora depois que a polícia e testemunhas foram libertadas, Sharon Pryor foi atacada. Apesar de uma extensa caçada que se espalhou por toda a província, o homem que tentou sequestrar Sherry nunca foi encontrado. O consenso geral entre as autoridades era que, se fosse realmente o mesmo criminoso, ele provavelmente havia deixado a área depois de ver sua imagem espalhada por toda Montreal. Décadas depois do fato, detetives do Canadá e da Virgínia Ocidental ficaram bem impressionados quando viram o retrato falado e que ele se assemelhava muito a Franklin Romney. Embora as autoridades de ambos os lados estivessem cada vez mais convencidas de que Franklin era o assassino de Sharon, o fato dele ter morrido antes dos testes de DNA foi mais um obstáculo em seu caso. Como não tinham uma amostra do suspeito, os investigadores decidiram reduzir o campo comparando o DNA de seus parentes mais próximos com um perfil armazenado no banco de dados. Quando entraram em contato com seus parentes vivos mais próximos, seus irmãos Noah e Michael, eles concordaram ajudar da maneira que pudessem. Quando os detetives da Virgínia Ocidental abordaram os dois irmãos em dezembro de 22, eles deram amostras de DNA sem nenhum problema. As comparações dos perfis mostrou várias semelhanças entre os perfis de Noah e Michael e o perfil do suspeito, que também foi vinculado à amostra da camisa azul da vítima e das amostras retiradas das calças e calcinha dela. Os resultados mostraram que é 140 milhões de vezes mais provável que venha do irmão de Noah e Michael do que qualquer pessoa aleatória na população caucasiana. Durante uma entrevista policial de rotina, um dos irmãos, um ex-fuzileiro naval, se prontificou a dizer que Franklin havia tentado abusar de sua esposa enquanto ele estava servindo no exército. Depois disso, os irmãos nunca mais conversaram. Foi também nessa fase da investigação que os detetives descobriram que Franklin tinha um Jeep na época. Outra informação que eles acharam bem importante era que Franklin usava tamanho 42, assim como o assassino de Sharon. Quando os resultados dos testes voltaram, eles revelaram que as amostras de DNA encontradas na camisa e na calcinha de Sharon tinham vindo de alguém que era parente próximo de Noah e Michael. Mas isso ainda não trouxe aos detetives ou à família de Sharon o fechamento que eles estavam procurando. Em seu último esforço para resolver o caso, em março de 22, os detetives do Canadá pediram a um juiz da Virgínia Ocidental que exumasse o corpo de Franklin Romney, com o objetivo de extrair DNA de seus ossos. Mesmo que não houvesse garantia de que os técnicos encontrariam o que precisavam, era tudo que os detetives precisavam para prosseguir. Quando a família do Franklin soube que as autoridades queriam desenterrar o seu túmulo, eles recusaram. Em sua carta de oposição, eles afirmaram que sua religião proibia tal ação. Depois de analisar cuidadosamente o assunto, o juiz decidiu que a resolução de um assassinato tinha precedência sobre as preocupações da família Romney. Depois de muita conversa, a família deu a autorização. Em 20 de abril de 2023, a exumação foi autorizada. Quando os resultados voltaram, os detetives que colocaram tudo o que tinham na investigação foram recompensados por seus esforços. Na terça-feira, 23 de maio, foi anunciado que o DNA no caso de Sharon e as amostras retiradas dos restos mortais de Franklin eram uma combinação perfeita. Ele foi, sem dúvida, o homem que tirou a vida da adolescente na primavera de 75. A mãe de Sharon atualmente está com 85 anos e agora pode descansar porque finalmente entendeu o que aconteceu com sua filha e quem foi o responsável por isso. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, como vocês viram, foi um caso muito difícil para a polícia, praticamente 50 anos se passaram até que finalmente eles conseguiram entender o que aconteceu naquela noite. Outras vítimas apareceram no meio do caminho que também foram importantes,
Mas é mais um caso que a gente vê que o DNA ali, a tecnologia, foi muito importante, porque só através dela esse caso foi resolvido. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.